Olá, eu sou o professor Ricardo Zanquim, bem-vindo ao curso Recuperação Financeira da Empresa. Vamos dar uma olhadinha no que vamos abordar no curso Recuperação Financeira da Empresa, da Professor Zanquim Academy, onde vamos verificar, abordar procedimentos, processos, né, e métodos para que você consiga recuperar financeiramente a sua empresa. Independente de qual situação que esteja, todas essas práticas, todas essas metodologias vão apoiar e sustentar a recuperação financeira da sua empresa. O nosso curso é dividido em 4 módulos, né? O programa do curso com 4 módulos. No primeiro módulo, nós teremos diagnóstico e prognóstico financeiro de uma empresa. Para qualquer recuperação física, financeira, pessoal, empresarial, a gente precisa ter um diagnóstico correto. E esse é um ponto muito importante nesse processo de recuperação financeira da empresa. Porque um diagnóstico errado pode nos levar a um prognóstico errado e ações erradas, né? Então, tudo começa com esse módulo 1 do diagnóstico, prognóstico financeiro de uma empresa. Muito bem, na sequência nós teremos no módulo 2 tópicos práticos de economia de empresas. Então, as questões de preço, né, a questão de custos, a questão de despesas, todos esses tópicos fazem parte do que a gente chama de economia de empresas. Para melhorar essa situação da sua empresa, temos que estudar alguns conceitos bem pontuais, mas bem práticos para o processo de recuperação. Perfeito? Muito bem, no módulo 3, nós vamos abordar ações pontuais para a recuperação financeira da empresa. Esses tópicos, né, de ações pontuais são critérios que você já deve aplicar de imediato, né, imediatamente na sua empresa para baixar a febre, como se diz na medicina tradicional. Aqui é a medicina financeira de empresas, então alguns pontos que precisamos aplicar diretamente e pontualmente. Perfeito? E o módulo 4, então, será sobre planejamento financeiro para consolidar a recuperação. E você vai ver no módulo 4 que não há salvação numa empresa se você não aplicar e praticar o orçamento. Vamos ver o que é um orçamento, né? Como é que funciona a palavra orçamento? A gente ouve muito, né, falar de planejamento e orçamento. Planejamento e orçamento. Mas o que é essencialmente um orçamento? E aí você vai perceber por esse curso que orçamento é o primeiro passo para você recuperar a situação financeira da sua empresa, ok? Bom, os tópicos então das nossas aulas, aqui você já viu os módulos. No módulo 1, diagnóstico e prognóstico financeiro de uma empresa, nós teremos 4 aulas, assim como todos os demais módulos, né? E a aula 1 será as fases do declínio empresarial. Existem fases, né, que nós devemos estudar sobre esse declínio. A aula 2, qual o estágio da crise financeira? Então, uma coisa é estar com febre de 39,5, a outra é estar com uma febrezinha, enfim, qual é o estágio da crise que nós estamos? Como elaborar uma PEF? PEF é a posição econômica e financeira de uma empresa, a ferramenta-chave para início de uma recuperação. E 4, medindo o payback reverso, o prazo de recuperação. Essa é uma aula bem importante, bem interessante, para você verificar em quanto tempo a sua empresa consegue, como se diz, dar a volta, né? O turnaround, ok? Módulo 2, tópicos práticos de economia de empresas. Então, quais são esses tópicos práticos? O que significa gestão? Nós precisamos entender o conceito de gestão. Os 4 pilares na aula 6 da economia de empresas. Aula 7, estratégias de posicionamento da sua empresa no mercado. Uma mudança de posicionamento pode, de produto, de processo, de mercado, pode acelerar o processo de recuperação. E a aula 8, os 3 P's para melhorar na sua empresa. Ok? Módulo 3, as 4 aulas do módulo 3, nós vamos abordar a famosa análise do iceberg, que a gente também aborda nos demais cursos da Professor Zanquim Academy, porque ele é muito significativo, essa metáfora aí do iceberg e do barco, ok? Aula 10, negociações, né, do ACD, que é o alongar, cortar, diminuir, um processo que você não vai escapar nessa etapa aí de recuperação da empresa. Aula 11, gestão do contas a pagar, critérios de prioridade.
E aula 12, as 7 ações para a recuperação financeira da empresa, que é já uma introdução para o fechamento do nosso curso. E o módulo 4, então, planejamento financeiro e orçamento empresarial, imprescindível para qualquer recuperação. Aula 14, procedimento orçamentário nas empresas. Então vamos ver como aplicar um orçamento empresarial. Aula 15, estabelecer metas e cotas orçamentárias, porque sem metas e cotas, metas são objetivos, cotas são restrições, você não vai ter sucesso em qualquer processo, ok? E a nossa última aula, é bom saber disso, dicas adicionais de recuperação, onde eu quero passar algumas dicas, né, por esses 32 anos de experiência aí na área de recuperação financeira de empresas, ok? Muito bem, só para avançar então, o nosso módulo 1, que vamos ver em seguida, o diagnóstico e prognóstico financeiro da empresa, retomando a nossa aula 1, será sobre as fases do declínio empresarial. Aula 2, qual o estágio da crise financeira da sua empresa. Aula 3, PEF, a posição econômica e financeira. E a aula 4, o payback reverso, prazo de recuperação. Não se assuste com o nome, payback reverso, PEF, são ferramentas muito simples, mas que serão bastante utilizadas aqui no seu curso, ok? Seja bem-vindo e vamos para a nossa primeira aula.